Olá, boa noite, a paz do Senhor, meus queridos. Vamos entrando, vamos entrando. Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. Vamos estar louvando ao Senhor enquanto, os amados estão chegando aí. Aleluia. O pastor vai estar auxiliando ali, falando quem está entrando, está um pouquinho longe e não estou conseguindo ver. Ainda não está aparecendo para mim. Tem um comentário ali. Vamos estar louvando ao Senhor. Sejam bem-vindos. Vou colocar alguma coisa aqui. Flávia Ferreira, paz do Senhor, minha querida. Seja bem-vindo. Mas já temos alguns aí conosco já. Vão comentando para poder subir as notificações. Vamos estar louvando ao Senhor juntos. Bem-vindos. Vão compartilhando aí nossa live para que mais venham estar conosco, louvando e aprendendo do nosso Senhor Jesus. E aí? Então vamos embora louvar. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol, se a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol, se a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Aleluia. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol, se a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol, se a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, 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 meu Deus é bom pra mim. Aleluia. O nosso Deus é bom para nós. E por isso estamos aqui para engrandecer esse Deus lindo, maravilhoso. E hoje, estamos dando continuidade. Vamos falar de mais um aspecto do fruto do Espírito, uma característica. Já vemos tias, já vindo falando para nós sobre os frutos. Ontem tivemos uma palavra maravilhosa com a tia Priscila. Já tivemos com a tia Karen, com a tia Nívia. Também tivemos a tia Paulinha, a tia Sil. Ontem a tia Priscila e hoje aqui tia Cleide com vocês, para aprendermos mais de uma característica, do fruto. Bom, o fruto nós sabemos que ele é um só. Ele é só um. Mas eles são divididos, em vários aspectos do Espírito Santo, Então, as tias falaram sobre o amor, falou já sobre a alegria, já falou sobre a paz, já falou sobre a benignidade, a longanimidade que já foi falado. Hoje é o sétimo, que é sobre a bondade. Eu vou estar falando para vocês. E é por isso que a gente cantou esse louvor que fala que Deus é bom para nós. Mas foi se falado muito sobre o fruto do Espírito. O Espírito. O que é o Espírito Santo?
Às vezes a criança pode estar vendo, ouvindo a gente falar tanto, mas será se elas reconhecem, sabem quem é? Porque Deus, a gente ouve muito falar e a gente já tem, né, como identificar Deus. Deus é o criador do mundo. Nós vemos que Deus criou o mundo, não foi? E Jesus, nós temos Ele como Salvador. Ele morreu para nos salvar. Mas e o Espírito Santo? Muitas vezes a gente não compreende bem, as crianças não compreendem bem. Mas eu vou estar falando para vocês uma forma que a gente pode, assim, tentar explicar para as nossas crianças. Eu creio que cada criança já teve um brinquedo chamado spinner, não é? Ele é um brinquedo só, mas ele tem 3 partes e aqui mais ou menos a gente vai tentar, né, descrever. Nós sabemos que Deus é um Deus, mas Ele é tão poderoso, Ele é tão forte, que Ele é 3 ao mesmo tempo. Como pode ser isso? Só Ele, porque Ele é poderoso, Ele é grandioso. Você sabe aqueles super-heróis que a gente vê lá aí na televisão, nas revistinhas de quadrinho? Eles são fichinha perto do nosso Deus. E outra coisa que esses desenhos é tudo mentira. A gente sabe que é só uma ficção, eles não existem. Mas nós temos um Deus que é herói, é mais do que um herói, mais poderoso que qualquer outro super-herói. É o nosso Deus. Ele é poderoso, Ele tem todo o poder em suas mãos. É o nosso Deus. Ele também, Ele criou, né, todo mundo com apenas o seu falar. Bom, para começar no início, a palavra do Senhor em João, vamos estar lendo o João capítulo 1, que nos diz assim: João nos diz assim: no começo, aquele que é a palavra. Quem é a palavra? Jesus, não é? Jesus é a palavra. Já existia. Ele estava com Deus. Ele era Deus desde o princípio. A palavra estava com Deus. Pois bem, lá no princípio, antes mesmo de Deus criar todo o universo, toda a terra e tudo que existe, eles estavam lá, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como eu falei, ele é uma pessoa só, mas são 3 ao mesmo tempo. Só Deus pode ser assim. Então, Deus Pai estava lá. Eles decidiram, né? Eles conversando entre si. Eu creio que Deus lá, eles comunicando e falando. Deus falou, eu quero criar o mundo. Eu quero criar o homem. Mas Deus, com o seu poder, com a sua onisciência, porque Ele já sabia, mesmo antes de criar a gente, Ele já sabia que todas as coisas aconteceriam, quem existiria, quem nasceria, e saberia também que o homem pecaria. Desde Adão até o último homem que existir na face da terra aqui, antes da volta do Senhor, Ele sabe quem vai nascer, quem será essa pessoa, se vai pecar. Então Deus conhece todas as coisas, por isso que Ele é onisciente. E Deus falou, mas o homem vai pecar, ele vai afastar de mim, ele vai afastar de nós. Mas sabe o que Jesus, o Deus Filho, falou? Pai, se você criar o homem, eu vou morrer por eles, eu vou salvá-los. Então Deus falou, se você vai morrer e vai salvar por eles, então eu vou criar assim. E ainda mais, o Espírito Santo falou, se criando o homem, você vai morrer por ele e eu vou habitar nesse homem. Então, nós vemos então aí a consonância, né? A harmonia entre eles, um dá glória para o outro. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E o Espírito, muitas pessoas às vezes falam que o Espírito é uma luz. Será se é? É uma força? É uma energia? Não, é uma pessoa. E que é a característica de uma pessoa? A pessoa fala, a pessoa comunica, a pessoa
se movimenta, a pessoa tem inteligência, ele toma decisões, vocês sabiam? Ele sim. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pois bem, o Espírito Santo, depois que Jesus veio, né, Deus criou todo mundo, todo o universo, todas as coisas, colocou o homem lá no jardim, o homem veio a pecar. Então, Jesus veio, morreu e verteu o seu sangue ali naquela cruz para nos lavar, nos redimir, nos purificar. E depois que ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou e voltou para o céu. O Espírito Santo veio habitar em nós, veio morar nessa casa aqui, o nosso templo. Nós somos a morada do Espírito Santo. Todo aquele que aceitar, reconhecer Jesus como Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, o Espírito Santo vem morar em mim. Eu sou selada com o Espírito Santo de Deus. Deram para compreender o Espírito Santo? Então, nós vamos então falar desse fruto, né? Desse aspecto do fruto. O fruto é só um, mas ele tem pelo menos 9 características, 9 qualidades que a gente já aprendeu 6, esse é o 7º, a bondade. Ontem tia Priscila falou sobre benignidade. Benignidade é servir as pessoas, ajudar, né? A tratar elas da mesma forma que uma trata a gente bem e a outra não. A gente tem que tratar as duas pessoas do mesmo jeito, com amor, né? Servindo elas. Então, a bondade, diferente que muitas pessoas pensam que bondade é fazer caridade. Isso não é. E nós vamos aprender na Bíblia, né, que bondade não é isso. Mas vamos estar orando primeiro? Vamos estar orando porque nós vamos entregar tudo isso aqui e deixar que o Espírito Santo venha nos usar conforme a vontade dele e o querer dele. Porque nós somos, né, pequenininhos, mas nós temos que nos expor nas mãos do Senhor e deixar que o Espírito Santo age por nós, fale por nós. E é por isso que estamos aqui. Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos mais uma vez, ó Deus, por estarmos na tua presença, por estarmos aqui louvando o teu nome santo, juntamente com os nossos amados que estão aí, ó Pai, conosco aqui, para louvar o teu nome, aprender mais de ti, aprender, Senhor, sobre o fruto do Espírito, as características, funções que o Senhor deixou aqui, para que esse Espírito Santo do Senhor venha estar agindo, nos transformando, nos lavando, para que possamos viver uma nova vida em Ti, ó Pai. Ó Deus, sabemos que por nós mesmos, falhos, pecadores que somos, não conseguimos, ó Deus, não conseguimos ter a totalidade do amor, não conseguimos, Senhor, ter por nós mesmos a paz, porque tudo só vem de Ti, só vem do Senhor, o Senhor que é bom, o Senhor que é perfeito, e é por isso que nós nos rendemos diante do Teu altar, nos entregamos para que Teu Espírito Santo venha nos moldar, nos transformar, para que sejamos homens, mulheres, Senhor, conforme a Tua vontade, o Teu querer, conforme o modelo do Espírito de Jesus, alcancemos a perfeição e o modelo do nosso Cristo Jesus. E eis-nos aqui, e usa a minha vida para falar aquilo que está conforme o teu querer, a tua vontade. Eu não quero falar nada de mim mesmo, porque eu não posso nada, eu não sou nada, mas o teu Espírito Santo que age, que transforma, que muda, que limpa, que vem estar agindo. É porque eu te peço e clamo a Ti, já grata, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e tudo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas aqui. Amém, Senhor. Amém. Bem, nas nossas Bíblias, aí em Gálatas 5, né? Vamos estar lendo Gálatas 5. Acabei desmarcando. Gálatas 5, o versículo 21 e 22.
fui em Efésios, peraí, Gálatas 5, o 22 e o 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. As tias vêm falando, então, como já dissemos, eu vou deixar aqui a Dani, né, com esse fruto grande, pra gente ver. Eu vou estar falando de uma das partes, né, como se fosse um fruto. Ele é um fruto, mas como se a gente tivesse igual a maçã. Eu parti ela em vários pedaços. Ela é um fruto só, não é? Ela é inteira, mas é uma parte dela que a gente está falando. A tia falou sobre a alegria, o amor. Uma falou sobre a alegria, a outra falou sobre a paz, longanimidade, a outra benignidade. Agora eu vou estar falando sobre a bondade. Bom, a bondade é um aspecto, como a gente já falou, que é do fruto do Espírito. Bondade, o que significa? O que realmente significa? Bondade significa fazer o que é certo. Você sabia, Nick? É fazer o que é certo, o que agrada a Deus, a vontade de Deus. Como eu falei, as pessoas acham que é fazer caridade, sair aí fazendo, né, entregando feira, fazendo doações. Isso é bom. Se nós amamos a Deus, nós temos que fazer o bem para o nosso próximo, né? Isso é benignidade, fazer o bem. Mas a bondade é eu fazer o que é certo, o que é correto, fazer o que agrada a Deus, é viver as boas novas que o Senhor antemão já preparou para nós. E que boas novas são essas? Como eu já falei antes, nós, por nós mesmos, não podemos. Deus, quando criou o mundo, lembra? Ele criou o homem e a mulher, não foi? E Deus viu que isso era bom. O homem era bom. O homem era perfeito. Ele foi criado lá no jardim do Éden, a imagem e semelhança do Senhor. O homem era bom, era perfeito. Mas depois que o homem pecou, ele se afastou de Deus. O pecado entrou no mundo. E o pecado é o quê? Tudo aquilo que eu penso, que eu falo, ou deixo mesmo de falar, né? Sabendo que é certo, mas eu me omito, né? Eu omito falar a verdade, o que é certo. Isso é pecado. É agir, as minhas ações que eu faço que desagrada a Deus. Então, pecado afastou o homem, deixou o homem ser mal. Nós nos tornamos mal por causa do pecado. Mas Jesus, como eu falei, ele veio com esse propósito. Ele veio para morrer naquela cruz por nós. E todo aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e recebe o Senhor no nosso coração, porque ele morreu, realmente ele morreu, mas ao terceiro dia, ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou, o nosso Deus ressuscitou. E então, quando ele subiu os céus, deixa eu pegar aqui, ele ressuscitou. E quando ele subiu aos céus, ele disse que deixaria o Espírito Santo. E foi isso que aconteceu. Lá no livro de Atos, a gente já vê o Espírito Santo agindo. Quando Pedro pregava ali para aquelas pessoas, elas ouviam a palavra de Deus, eles reconheciam, eles viram que foram por causa dos nossos pecados, o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade. Quem matou Jesus, quem pregou Jesus ali naquela cruz. Talvez você possa dizer, mas eu não estava lá naquela época, eu não estava lá mandando crucificar Jesus. Mas não, como eu falei, antes mesmo da fundação do mundo, Deus já sabia que o homem pecaria. Do início,
observarem Adão até o final, quando Jesus voltar, ele vai saber, o último homem que pecar foi por todos nós, foi para Adão e os que virão ainda depois de nós, foi por todos nós. Então foi o meu pecado, o pecado da Nick, o pecado da Dani, o pecado de todos nós ali que pregaram, crucificaram Jesus. E Pedro então pregava, e aquelas pessoas lá então se arrependeram, reconheceram que são pecadores, se entregaram a Jesus. Quando Pedro pregou lá, foram mais de 3.000 pessoas, e de lá então essas pessoas saíram, né, que são pessoas que vieram de vários lugares, então eles voltaram para a sua cidade, para os seus lugares, anunciando, pregando e falando do amor de Cristo. Por isso que o Evangelho chegou até nós, porque foram pessoas que foram falando, anunciando o amor de Jesus. Então, nós devemos pregar, nós devemos fazer o que é certo, ser cristãos que transmitem a palavra do Senhor Jesus, que agem conforme a vontade do nosso Senhor Jesus, não as próprias nossas vontades, porque nós não somos bons, não somos. É Deus que é bom, nosso Pai, que mesmo sabendo que nós não merecemos, mesmo assim morreu, se entregou na cruz por nós, para nos resgatar, para nos trazer de volta a comunhão com Deus. Aleluias! Então, nós devemos anunciar Jesus, devemos falar do nosso Senhor. Então, bondade é fazer o que é certo, fazer a vontade do Pai, a vontade de Jesus. Então, nós entendemos aqui que bondade não é fazer caridade. Bondade é fazer a diferença. Onde quer que nós estejamos, sabe, criança? Mesmo aquele lugar que você pode esconder ali, fazer algo escondido do seu pai, da sua mãe, ou do seu tio, do seu avô, da sua professora, porque não está olhando. Deus está olhando. Como eu falei, Ele é poderoso. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui, Ele está aí com você. Nos super-heróis da televisão, eles, igual o Superman, ele pode voar rápido e chegar num lugar, não é? Mas ele não é onipresente. Ele não pode estar aqui, ele não pode estar no Japão ao mesmo tempo. Mas o nosso Deus, Ele pode. O nosso Deus, Ele pode. Ele está aqui, Ele está lá no Japão com os que servem Ele. Ele está lá nos confins do mundo. Ele está em todos os lugares. O Senhor está perto daqueles que o proclamam, que chamam por Ele, que o adoram. O Senhor está conosco. Porque o Espírito Santo está em mim e o Espírito Santo é Deus. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então esse nosso Deus é poderoso. Olha só, Ele tem todo o poder, criou todas as coisas. Ele é onisciente, entende todas as coisas, sabe de tudo. Não tem nada que fique imperceptível de Deus. Ele sabe. Não podemos pegar Deus de surpresa em nada, porque Ele já sabe. Na Bíblia diz que antes mesmo da palavra chegar na minha boca, Deus já conhece. Então nada fica escondido de Deus. E Ele é poderoso e pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, criança, não pense que você pode fazer as coisas escondidas aí, lá no seu quarto, vendo pornografia no seu computador, ou aquele filme de terror, coisas que desagradam a Deus, jogos violentos, de morte, de guerra. Não adianta. Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus vê todas as coisas, nada fica escondido dele. Então, não adianta. Então, que possamos fazer o que é correto, mesmo quando os nossos pais não estão vendo, não estão por perto. Sabe, tem criança, às vezes, até mesmo adulto, quando está dentro da igreja, porque está ali com os irmãos, está ali com o pastor, veste como se fosse ali uma roupinha de santidade, canta bonitinho, fala bonitinho do Senhor, adora o Senhor, mas na hora que o culto acaba, ele vai para sua casa, lá
ele parece que tira suas vestes de santidade. Lá dentro de casa ele briga, ele xinga, ele fala palavrão, veste roupas indecentes que não agrada a Deus. Não é assim. Se eu sou santa lá na igreja, eu tenho que ser santa a semana inteira. Do mesmo jeito que eu ajo na igreja, eu tenho que agir fora também. E onde quer que eu vá. Porque eu sou do Senhor. O Senhor habita em mim. Se Ele habita em mim, eu tenho que viver conforme a vontade e o querer dEle. Então que possamos fazer a diferença, a escolha certa, fazer o que é certo, onde quer que formos. Se a gente for fazer uma visita ao nosso coleguinha, ele te chamar, vamos embora fazer isso aqui. Mamãe e papai não pode saber. Você tem que dizer, não. Se é escondido é porque não é certo, não é correto, eu não vou fazer, porque eu vou fazer o que agrada ao Senhor. Sabe, nós vamos falar aqui sobre 3 rapazes que fez a diferença. Sadraque, Mesaque e Abednego. Bom, vocês sabem, né, que mas Daniel, eles foram para a Babilônia, não foi? Cativos, presos. Essa passagem é Daniel 3. Esse momento em específico, Daniel, o amigo deles, não estava presente. Então, sabe o que aconteceu? O rei Nabucodonosor falou: eu quero que vocês construam para mim uma estátua bem grande, bem alta, para que todos de longe possam ver. E mais, eu quero que na hora que as músicas tocarem, como se fosse uma orquestra, lá em Daniel fala todos os tipos de instrumentos que eram usados. E na hora, como sinfonia harmônica de orquestra, tocar. Lá tem ela lira, eu vou estar lendo aqui para vocês. A harpa, eram os instrumentos que tinha lá. Não são os de hoje, né? Mas eram os que estavam de lá. E ele falou que na hora que tocasse esses instrumentos, eles deveriam adorar. Sim, eles deveriam adorar essa estátua. Aqui, ó. Daniel 3, o versículo 5, que fala assim, ó: povos de todas as nações, raça, língua, o rei todo-poderoso lá no seu trono falando, né? Quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelham-se todos e adoram uma estátua de ouro de Nabucodonosor. Fizeram uma estátua gigante. Ela tinha quase 30 metros de altura e lá sua largura era imensa também. Foi lá no vale que eles fizeram e colocaram essa estátua. E na hora, então, que aquelas músicas tocassem ali, eles deveriam se ajoelhar. As pessoas, toda a multidão ali com medo por causa do rei que era autoritário. Ainda mais por causa da sentença que ele deu. Quem não se prostrasse, não adorasse para adorar a minha estátua, ele iria jogar na fornalha. Sim, o povo que temia o rei, né? Porque tinham medo. Nós tememos a Deus não porque nós temos medo, mas porque o amamos e queremos fazer a coisa certa. E sabe, segura aqui para mim. E sabe então, quando Sadraque, Mesaque e Abednego ouviram falar e na hora que tocou as músicas, você acha que eles se prostraram? Eles se prostraram com medo do rei? Querendo fazer a vontade do rei? Não. Eles não se prostraram porque eles criam no Deus vivo, no Deus verdadeiro e porque eles iriam adorar. E olha, como eu falei, eles estavam longe, não é? Da sua casa, longe do seu povo, lá onde eles adoravam.
eles estavam longe. Eles podiam fazer escondido, não podia. Ele podia pensar, eu estou longe da minha terra, eu estou longe do meu povo, o que eu fazer aqui ninguém vai ver. Mas eles sabiam de quem ele não poderia esconder, que é o nosso Deus que está no céu. Então eles não se prostraram, e tiveram aqueles que foram denunciá-los ao rei. Rei, tem Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não adoraram, eles não se prostraram, eles não ajoelharam diante da sua estátua, rei. E o rei ficou furioso. Mas por que não? Por que não se prostraram? Já que ele estava fazendo para a estátua, como se fosse para o próprio rei. Por que não me adoraram? Por que não se prostraram diante da minha estátua? E foram lá, tragam eles, jogam eles na fornalha. Pois eles falaram para o rei, pode nos jogar. Se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Mas se Ele não quiser, mesmo assim, não vamos adorar diante de você, rei. Não vamos, porque servimos um Deus vivo, um Deus poderoso que pode nos salvar. Nós vimos então que eles fizeram a diferença. Eles fizeram o que é certo. E é isso que devemos fazer, mesmo que estamos longe da nossa casa. Às vezes você precisa ir passar as férias com um parente em outra cidade, em outro local. E talvez esses parentes seus não servem a mesma crença que nós temos, não servem ao mesmo Deus que nós temos. Mas nós vamos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Se eles vão para festa, para boate, nós não vamos, porque nós não praticamos esses atos. Nós vamos para a casa de Deus, só cantamos e adoramos e servimos a esse Deus. Então o rei mandaram o jogar na fornalha e ainda disse, aumente até 7 vezes o fogo para que esteja bem quente. Lá não tinha condições de até 7 vezes, né? Porque ali era madeira, era lenha que era jogável. Mas é como se a gente falasse, ó, aqueça bem, o mais forte possível, para que eles se queimem ali. Então, assim foi. Os homens, então, lá do rei do Nabucodonosor, os levaram para a fornalha. A fornalha estava bem quente, ardente. Então eles ali, diz a palavra do Senhor, que mesmo em uma de certa distância, esses guardas que estavam os levando, eles que morreram e queimaram ali e foram dissolvidos por causa do calor. Imagina como estava quente, se eles de alguns metros antes de chegar. Imagina Sadraque, Mesaque e Abednego ali dentro daquela fornalha. E então eles estavam lá e o rei então começa a perceber, mas olha só, o que é isso? Eu mandei 3, não foram 3 homens que eu mandei lançar na fornalha, que eu mandei jogar. E o rei observando e os servos dele e as pessoas, sim, rei, foram 3, mas eu vejo 4 homens e um é semelhante. E um era semelhante ao anjo do Senhor. E então, ali Nabucodonosor, espantado, vendo aquela situação, ele creu, ele se ajoelhou e prostrou. Realmente, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego pode salvar. Eu mandei jogar na fogueira, eu mandei jogar na fornalha, mas o Deus dele o salvou. Glória seja o nome do Deus deles. E ainda disse mais, que quem blasfemasse, quem falasse contra o Deus de Sadraque e Mesaque e Abednego receberiam a sentença. Ai, ali Nabucodonosor os mandou sair de lá e eles saíram e diz ainda que nem o chumaço do seu cabelo foi queimado, a sua roupa, nem a fumaça cheirava. A gente quando está perto do fogão, cozinhando ou fritando alguma coisa, a gente sai de lá com o cheiro de fumaça, com cheiro, né, das coisas que a gente está fritando. E eles que estavam lá dentro da fornalha, o Senhor Jesus os livrou
Talvez você diga, mas estamos vivendo uma situação difícil, porque Deus permite. Deus permite para provar a nossa fé, a nossa fidelidade a Ele. Que possamos ser fiel ao nosso Deus, mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante que governadores venham querer nos prender nas nossas casas, para evitarmos de servir ao nosso Deus, buscar a face do nosso Deus. Não devemos nos calar, não devemos parar de adorar, glorificar o nosso Senhor Jesus. Mesmo que policiais venham aqui dentro da nossa casa nos pedir de servir ao Senhor, diremos jamais, não vamos deixar de adorar o nosso Deus, não vamos deixar de servir o nosso Deus. E Ele está conosco, então devemos fazer a diferença como esses rapazes fizeram. Daniel, nós sabemos que pra frente, ele sempre adorava a Deus, orava com sua janela aberta. Então as pessoas fizeram ali cilada para que Daniel fosse impedido de orar ao Senhor. O rei colocou lá nos seus decretos que ninguém poderia adorar a Deus, buscar a Deus, se não fosse adorar o rei. Mas Deus estava com Daniel e Daniel sabia sim que o Senhor Jesus o protegeria. Ele continuava de manhã, de tarde, à noite, ele orava, ele se ajoelhava diante da sua janela, ele não fazia escondido não. Mesmo que o decreto saiu lá, ele não escondia não, porque ele sabia, ele conhecia bem o Deus que ele servia. Ali com Sadraque, Mesaque e Abednego foi um testemunho deles que Daniel contou. Nós vimos aqui agora, então, Daniel testemunhando o seu próprio livramento. Ele foi jogado ali nas covas dos leões, lembram? Mas aqueles leões não o devoraram, não encostaram perto dele, não abocanharam, não abriram sua boca para poder fazer mal algum para Daniel, porque o Senhor Jesus estava com ele e o Senhor está aqui conosco ainda. Nós temos que crer, confiar nesse Deus. Esse Deus é bom. Nós somos mau, mas o nosso Deus é bom. Ele é bom porque mesmo diante da minha fraqueza, diante da minha infidelidade, como as nossas irmãs falaram, é por amor a nós, é por amor a você, que o Senhor Jesus nos livra, que o Senhor cuida de nós. Obrigada. Então, podemos ver aqui mais uma vez o agir do nosso Senhor Jesus. E aqui, então, as características que a gente está vendo sobre bondade. Que bondade é o que é bom tem o que? Bondade. Então, quer dizer que a característica, o significado real de bondade vem da característica de ser bom. Como o que é algo que é suave, a característica dele é suavidade, não é? Algo que é limpo é limpeza. Então, de bom é bondade. Bondade é o que podemos fazer então? Ser bom é fazer o que é certo. Como nós acabamos de ver a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, e tem tantos outros exemplos. A tia nos contou de José, não foi? Ele fez a diferença ali naquele lugar. Ele poderia, já que foi vendido lá para Israel, para o Egito, ele estava longe dos seus pais, longe da sua cultura. Ele podia entregar e revoltar e fazer o que quisesse, não. Ele resolveu, ele preferiu fazer a diferença e foi destacado ali, o Senhor abençoou. E quantos outros mais na Bíblia que a gente for ler, a gente for ver, a gente vê a grandeza do nosso Senhor, o agir do nosso Deus, livrando, guardando e protegendo aqueles que quiseram fazer a diferença. E o Senhor é bom. Segura aqui, Nick. Eu vou deixar aqui para vocês verem. Eu separei alguns versículos da Bíblia que vai nos falar sobre a bondade do Senhor. E vamos estar
lendo então Efésios. No livro de Efésios 5, nos diz assim, o versículo 5, eu vou estar lendo o 8, o 9 e o 10. Vou estar lendo rapidão, que fala assim, ó. Fiquem certos disso, jamais receberão uma parte do reino de Cristo, de Deus, qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixem o 8 agora. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora pertencem ao Senhor. Vocês estão na luz, por isso vivam como as pessoas que pertencem à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Então vemos aí, né, que bondade é fazer a diferença, fazer as coisas que agradam ao Senhor. Nenhum tipo de coisas que desagrada a Deus, né? Não é pessoas que estão na luz. Porque se eu estou aqui no mundo e eu pratico as mesmas coisas que uma pessoa lá no mundo, que diferença eu vou fazer? Se eu sou luz, tem um versículo na Bíblia do Senhor, fala que é impossível colocar a luz debaixo da mesa e ela iluminar um ambiente. Não vai fazer diferença aquela luz. Se nós somos luz, nós temos que refletir o brilho do Senhor Jesus aonde quer que vá. Aonde quer que eu vá. Se eu falo que eu recebi a Cristo, né? Antes aquele temperamento difícil que eu tinha, que uma pessoa pisasse no meu pé, eu já xingava, já gritava, já esperneava. Se eu digo que eu aceitei Jesus, mas eu vivo nessas mesmas atitudes, que diferença eu estou fazendo? Que diferença? Eu estou sendo luz, eu não estou sendo luz, eu não estou brilhando. Eu estou sendo como elas, eu estou no escuro como essas mesmas pessoas. Então é impossível, que a Bíblia diz aqui, é impossível. Então que sejamos, né, luz nas trevas, na escuridão, que venhamos brilhar a luz, não nossa, porque nós não temos luz. A luz do Senhor, nós somos como a lua. A lua por si só, ela não reflete luz, ela não brilha. Aquela claridade, aquela luz que ela recebe é a luz do sol. É a luz do sol que reflete nela e ela, como se diz, reluz ali pra gente. E nós temos que ser assim, o sol da justiça é Jesus, é Deus, é o brilho dele que é refletido em nós. E nós iluminamos onde quer que vá, porque a luz de Cristo está em nós. Então que possamos fazer diferença onde quer que formos. Aleluias. Em Romanos, o versículo 12, o capítulo 12, o versículo 2 nos diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme no meio de uma completa mudança de mente de vocês. Pois bem, aí vemos mais uma vez, é o Espírito Santo de Deus que trabalha em nossas vidas, ele trabalha em nossa mente, em nosso coração, e nós começamos a praticar as boas obras, as boas novas. Então vivemos uma nova vida, um novo proceder diante do mundo. Nós fazemos a diferença porque o Espírito Santo vai trabalhando. É um processo, como se diz, de santificação. Se eu era uma pessoa amarga, má, antes, depois que eu conhecia Jesus, eu recebi Jesus na minha vida, eu vou ser uma pessoa amável, uma pessoa doce, uma pessoa agradável, porque é assim que Jesus é. E nós temos que viver como Jesus vivia, fazer a diferença, amar as pessoas.
Então, isso é bondade, é fazer a diferença, né? Fazer o que é certo e que possamos fazer sim o que é certo, aleluias. Ainda mais a gente vai estar lendo em Efésios 2. Nos diz assim o 8, o 9 e o 10, que diz assim: pois pela graça de Deus que vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-las, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união em Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele havia preparado para nós. O que eu falei, né, do que o Senhor já havia de antemão já preparado para nós. Hoje, por causa da salvação que recebemos de Cristo Jesus, o presente, vocês lembram o presente que a tia mostrou aí? O presente que Deus nos deu, o seu Filho Jesus. Ele veio ao mundo como criança, né? Ele veio inocente como criança, ele nasceu numa manjedoura, ele viveu, anunciou Cristo. Ele morreu naquela cruz para nos salvar, o seu sangue vertido ali por mim, por você. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então, quando nós o recebemos em nosso coração, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo. E hoje nós vivemos as boas novas de Cristo, porque somos transformados. Somos transformados por causa de Cristo Jesus. Então, como vemos aqui, o Senhor é bom. E se eu pratico a bondade, eu faço a bondade, né? Eu demonstro, onde quer que eu vá, que eu tenho Cristo, eu sou diferente. E eu quero fazer as coisas certas, as coisas agradáveis que agradam ao Senhor. Viver num novo estilo de vida. Que possamos então, por meio de Cristo, por meio dessa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu, deixou para nós, para podermos aprender mais e mais do Senhor Jesus, que venhamos sim andar e prosseguir buscando mais e mais a conhecer a Cristo Jesus, porque a verdade está aqui na palavra de Deus e é Deus, e que possamos cada dia buscar o fruto do Espírito Santo, para que possamos alcançar então sermos semelhantes a Cristo Jesus. A partir desse momento que todos os aspectos, né, desse fruto do Espírito estiver na minha vida, nós vamos estar parecendo a Cristo Jesus. Aleluias. Então que possamos a cada dia das nossas vidas estar querendo ser parecido com o Senhor Jesus. Porque um dia, logo, não sabemos quando. E hoje nós podemos ver a situação que está todos os dias. Muitas e muitas pessoas têm morrido. O Senhor Jesus tem voltado para elas. Hoje eu estou aqui, mas eu não sei o amanhã não pertence a mim, não pertence a você. E é por isso que temos que praticar a todo momento o fruto do Espírito, porque não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor volte para nós. Pode ser agora, o tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Então preparem, porque logo o Senhor Jesus está voltando e nós vamos estar poder ir com o Senhor Jesus, morar nas mansões celestiais que Ele tem preparado para nós. Então, o segredo é: vamos buscar o fruto do Espírito Santo. Vamos viver uma vida agradável, conforme a vontade do nosso Senhor Jesus. Para que logo que o Senhor volte para mim, volte para você, volte para todos nós. Que possamos ir morar então nas mansões celestiais com o nosso Senhor Jesus. Então essa é a palavra que o Senhor preparou e colocou em meu coração. Que o Senhor, que tenha sido claro para vocês, que vocês tenham entendido,
Que bondade é fazer a vontade do Senhor Jesus, é fazer a coisa correta, a coisa certa. Mesmo que as pessoas, não estejam vendo, mas eu sei que Deus está vendo e Ele habita em mim, porque eu sou a habitação do Senhor, eu sou morada dEle. E eu, a partir do momento que eu tenho Jesus, eu vivo uma nova vida, uma vida transformada, uma vida que faça diferente onde quer que eu veja, para que as pessoas, onde eu passar, vejam Cristo em mim, veja o brilho do Senhor Jesus refletido na minha vida. E assim, eu vivendo a cada dia conforme a vontade do Senhor, os frutos do Espírito na minha vida, eu vou me tornar cada vez mais parecida com Jesus. E em qualquer momento que o Senhor estiver voltando, seja hoje, seja amanhã, daqui a 2 minutos, daqui a 1 hora, se o Senhor voltar para mim, eu vou estar preparada sim. E eu vou subir com o Senhor Jesus e morar eternamente com o Senhor Jesus. Amém? E como aprendemos, nós temos um Deus lindo, maravilhoso, todo-poderoso. E vale a pena a cada momento servir a esse Deus, pertencer. E se você ainda não tomou essa decisão, você às vezes pode falar, mas não tem igrejas, como eu vou fazer, mesmo que eu quero aceitar Jesus agora? Ore onde você está, declare, Senhor, eu quero, o Senhor venha morar em meu coração, eu quero a partir de hoje ter uma nova vida, eu quero ser diferente, eu quero que o Espírito Santo habite em mim, eu quero que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, produzindo o fruto do Espírito em mim, eu quero ser diferente, eu quero ter uma vida transformada. Então declare, confesse com sua boca que você é pecador, que você aceita Jesus como seu Salvador e quer que Ele venha morar em sua vida. E quando tiver a oportunidade assim com a igreja abrir, você às vezes fala, mas eu não sou, como eu posso ir na sua igreja? Você mora em outro estado, você mora em outra cidade, mas aí onde você mora, tem uma igreja que viva os princípios do Senhor, que tenha a base firmada na palavra do Senhor Jesus, e vá na igreja mais próxima da sua casa. Mas não deixe de servir ao Senhor, não deixe de buscar ao Senhor. Busca ao Senhor hoje mesmo. E você pode estar orando aí. Vamos fechar os nossos olhos, vamos estar orando agora. E que você possa estar fazendo essa oração aí. Se você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, te glorificamos, Deus. Como é maravilhoso, Pai, conhecer a Ti. Como é maravilhoso, Pai, estudar a Tua palavra e poder aprender coisas maravilhosas, grandiosas de um Deus poderoso que Tu és, ó Deus. Um Deus que salva, um Deus que transforma, um Deus que tem todo o controle do universo, tem todo o poder em suas mãos. O Senhor pode estar em todos os lugares e o Senhor está conosco aqui. Podemos sentir a Tua presença, podemos sentir o Teu amor. Obrigada, Senhor, porque o Teu Espírito Santo está conosco e é o Teu Espírito Santo que vem transformando nossas vidas, porque nós, por nós mesmos, não podemos, porque não somos bons, porque somos pecadores. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e por isso ficaram afastados da glória do Senhor. Mas sabemos que o salário do pecado é a morte, mas sabemos que a salvação, a vida eterna está em Ti, Pai. E todo aquele que o recebe em seu coração, dizendo que o Senhor é o único suficiente Salvador da sua vida, essa pessoa é selada com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada, Senhor, no coração, na vida dessa pessoa, e vai trabalhando na mente, vai trabalhando para que vivamos uma vida agradável, correta, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. E essa pessoa que está orando aí comigo, se ela decidiu fazer essa decisão maravilhosa e importante na vida dela, de tê-lo como Salvador, que o Senhor habite o coração dela, a vida dela, e esse Espírito Santo lindo, maravilhoso, que age, que transforma, que limpa, ela sinta na sua vida, no seu coração, e a convicção que o Senhor está limpando, o Senhor está restaurando e transformando, e que ela foi selada com esse Espírito Santo, e que possamos a dia após dia viver conforme o Teu querer, a Tua vontade, vivendo as Tuas boas obras que o Senhor de antemão já preparou para nós, uma vida correta, uma vida de santidade, uma vida, Senhor, agradável a Ti, para que consigamos, ó Deus,
ter a estatura do varão perfeito, Pai, semelhante ao teu Filho Jesus, que possamos cada dia mais parecidos com Jesus nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos modos de viver, seja, Senhor, na cidade, na casa onde moramos ou em qualquer outro lugar, Pai, dessa cidade, do mundo, do país, mas que possamos refletir o brilho do Senhor. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem falado maravilhosamente através das nossas tias aí, ó Pai, que veio falando do fruto, um aspecto do fruto. E hoje eu aqui falando sobre bondade, de fazer a escolha certa, fazer o que é certo. E teremos o pastor Roberval ainda falando sobre a fidelidade, a tia Ana Paula também falando, Senhor, sobre mansidão, e a tia Iris que estará falando sobre o domínio próprio. Que o Senhor continue a falar nos nossos corações e que possamos, sim, cada dia, dia após dia, viver a tua vontade e o teu querer. Isso que eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo trabalhe em nós, nos dando força, Pai, e nos abençoando. Pastor, quais os irmãos aí que tiveram conosco? Pastor Alan, da Primeira Igreja Batista de Montes Claros. Pastor Alan, seja bem-vindo, é uma maravilha, uma bênção, né? Pastor James, lá dos Estados Unidos. Pastor James, que bênção, lá dos Estados Unidos, estiveram aqui conosco. Irmã Paula, do Departamento Infantil. Tia Paulinha, que falou também para nós sobre a alegria, foi uma bênção. Claudete, sejam bem-vindas, que bênção. Ivanete, que foi lá da Igreja de Deus, na época, será que é? Ivanete, que bênção, Jéssica, glória a Deus. Pereira. Jéssica Pereira, o que mais? Aí tem Ruth. Bênção, Ruth, Raíssa, todos que estão sempre aí conosco. Que o Senhor Jesus, né? Tem a Cleide Machado também. Cleide Machado, minha xará, Deus abençoe. Sejam bem-vindas. E que o Senhor Jesus os abençoe. Flávia Ferreira, assim no início eu falei dela. Então que o Senhor Jesus tenha falado no seu coração, como ele já vem falando, né? Através das lives, através desse mês que a gente está falando sobre o fruto do Espírito. E que essa palavra você tenha compreendido, né? O significado de cada um desse fruto. E que possamos não só ouvir, mas que possamos colocar em prática, né? O que estamos ouvindo. Porque hoje, a partir desse momento, nós já não vamos, como se diz, ficar na ignorância. A gente não está mais ignorante. E às vezes a gente podia falar, mas eu não sabia que significava. Mas hoje a gente sabe. Então hoje, a partir desse momento, a gente tem que trabalhar isso na nossa vida, né? Então assim, para que o Senhor venha, como nós venhamos dar o controle das nossas vidas para o Senhor, para que o Espírito Santo haja em nós. Amém? Então, beijo, um grande abraço a cada um de vocês. Obrigado de coração. A gente fica muito feliz, né? Por cada um de vocês que estão aí conosco. E continue. O pastor vai estar aí na segunda-feira e continua. Para aprendermos cada dia mais, né? Conhecer da boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor Jesus. Então ficam na paz do Senhor. Que o Senhor Jesus os abençoe grandemente. Quer dar uma palavra ou não? Na segunda-feira o pastor está aqui. Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo da Nick e um beijo da Dani para vocês. Beijo, fique com Deus.